Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos à nossa segunda aula sobre fatoração. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir antes de ver essa aqui. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, curte e compartilha esse canal com todo mundo para que a gente possa divulgar ainda mais. Bom, pessoal, para começarmos a nossa aula de fatoração por agrupamento, a gente precisa primeiro entender o que a diferencia da aula anterior, da fatoração por fator comum e evidência. Quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra, professor? Bom, pessoal, a gente vai utilizar a fatoração por agrupamento quando, ao observar a minha expressão algébrica, eu não consegui encontrar um fator comum a todos os termos. E como é que fazemos nesse caso, então, quando o fator comum não é a todos os termos, apenas alguns? A gente vai dividir a expressão algébrica em pequenos grupos, desde que a gente consiga encontrar um fator comum aos membros de cada um desses pequenos grupos. Então, a gente vai, ao fatorar, seguir um passo a passo. Primeiro, identificar fatores comuns aos termos de cada grupo. Segundo, aplicar a fatoração por fator comum em evidência. Então eu volto à minha apresentação inicial. Se você não assistiu a nossa aula de fator comum em evidência, clica no card aí e assiste lá, porque a gente vai usar bastante ela aqui. E aí, por último, depois de feita a fatoração por evidência, a gente vai observar os termos que foram gerados. Se dentro desses termos a gente encontrar um fator comum, aplicamos a fatoração por evidência mais uma vez. Então a gente pode construir esse passo a passo. Primeiro, identificar dentro de pequenos grupos fatores comuns, aplicar a fatoração por fator comum em evidência dentro de cada um desses grupos e, por último, observar se, com os termos formados pós-fatoração, há algum fator comum entre todos os termos. Se houver, a gente aplica mais uma vez a fatoração por fator comum em evidência. Vamos ver como isso fica num exemplo? AX mais AY mais BX mais BY. Repare que não há um fator comum a todos os termos. O x só está presente em dois deles, o y também, o a também só existe nos dois primeiros e o b nos dois últimos. Não existe um termo que dê para a gente colocar como fator comum para os quatro termos da expressão algébrica. Então a gente vai ter que dividir essa expressão, nesse caso, em dois grupos. De que forma a gente vai fazer essa divisão? Como o a aparece nos dois primeiros termos, a gente vai formar um grupo com a x e a y. E como o b também é fator comum para os dois últimos, o meu segundo grupo vai ser bx mais by. Então, ó, fizemos o passo 1, identificamos fatores comuns a cada um dos grupos. Qual é o nosso próximo passo? Muito bem, aplicar a fatoração por fator comum em evidência. Fazendo isso no grupo mais à esquerda, o a é o meu fator comum. E aí vai sobrar para a gente x mais y. Mais, do meu segundo grupo, o b é o fator comum. Vai sobrar da fatoração também x mais y. Observe que agora a gente já vai para o passo 3. Eu olho para os dois termos que foram gerados pela fatoração. Há algum termo que seja comum aos dois? Se a gente observar com cuidado, vamos perceber que o x mais y está presente nos dois termos, ou seja, ele é um fator comum. Eu posso aplicar mais uma vez a fatoração por fator comum em evidência. Fazendo isso, temos que o x mais y é o meu fator comum, e dessa fatoração vai sobrar a mais b. Então, ax mais ay mais bx mais by pode ser fatorado como x mais y vezes a mais b. Mas, Francis, e se eu tivesse feito outra escolha? Por exemplo, eu estou vendo que entre o ax e o bx, o x é um fator comum. Entre o ay e o by também é fator comum. Se eu tivesse agrupado eles usando o x
e o y como fator comum, eu teria obtido o mesmo resultado? Vamos testar? Então, trazemos aqui a nossa expressão mais uma vez à direita. Olhando para a expressão que surgiu aqui à direita, a gente vai agrupar da seguinte forma. Eu vou reescrever a expressão, colocando do lado os termos que vão compor cada um dos grupos. AX mais BX mais AY mais BY. E aí eu vou ter esse primeiro grupo mais à esquerda formado pelos dois termos que possuem x, e esse grupo à direita formado pelos dois termos que possuem y. Usando o x como fator comum em evidência, eu vou ter x vezes a mais b mais y vezes a mais b. Assim como aconteceu na nossa primeira forma de resolver, você pode observar que surgiu um novo fator comum. Quando eu olho os dois termos fatorados, eu consigo perceber que o A mais B é um fator comum que pode ser posto em evidência. Fazendo isso, vai sobrar A mais B vezes x mais y. E como na multiplicação é válida a propriedade comutativa, o que é a propriedade comutativa? Vamos lembrar? Se eu troco a ordem dos fatores, o resultado continua sendo o mesmo. Então, x mais y vezes a mais b, ou a mais b vezes x mais y, é o mesmo resultado. Então, neste caso, a minha escolha pelo agrupamento, seja por a e b, ou por x e y, dá exatamente o mesmo resultado. Francis, ok, estou vendo, mas tenho muita dificuldade de entender o que isso significa. O que essa fatoração representa para a gente? Vou tentar trazer um exemplo mais visual para vocês. Vou pegar a mesma expressão algébrica e a gente vai tentar trazer uma interpretação do ponto de vista da geometria. Como é que a gente faz isso? Eu vou tratar cada um dos termos dessa expressão algébrica como se elas representassem áreas de retângulos. É como se AX fosse a área de um retângulo de dimensões A e X. BX fosse a área de um retângulo de dimensões B e X. É a mesma coisa para AY e BY. A gente chama esse tipo de interpretação de interpretação geométrica. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou trazer um primeiro retângulo, ok? E vou dizer o seguinte, esse retângulo tem dimensões x e a. Então, a área desse retângulo, a área de retângulo é base vezes a altura, vai dar ax, como o primeiro termo da nossa expressão algébrica. Vou trazer um segundo retângulo, que tem um dos lados coincidentes com o primeiro. Você vai reparar que o lado coincidente é o que tem dimensão x. Então, quem vai entrar aqui agora, na minha expressão algébrica, é o outro termo que tem x. Ou seja, o outro lado vale b. E esse retângulo tem área bx. Vou trazer um terceiro retângulo no meu canto superior direito. Repara que o lado coincidente é o lado que mede A. Então, neste caso, esse lado aqui de cima vale y. Para ele ter área AY, chegando ao terceiro termo da nossa expressão algébrica. E, por último, eu vou ter um retângulo que coincide com o lado y, lá em cima, e coincide com o lado b, à minha esquerda. Esse retângulo tem área BY. Se você observar bem, se eu somar as áreas desses quatro retângulos, eu vou ter exatamente a minha expressão algébrica, ax mais AY mais BX mais BY. Só que, além disso, olha que interessante, a junção desses quatro pequenos retângulos forma um retângulo grande. Que dimensões tem esse retângulo grande? Você vai observar que esse retângulo grande tem lado A mais B, aqui à minha esquerda, e tem lado
x mais y à minha direita. E que a área desse retângulo grande é equivalente à soma das áreas dos 4 retângulos pequenos. Ou seja, se eu calcular a área do retângulo grande, dado pelo produto entre base e altura, ele vai ser equivalente a somar as áreas dos 4 retângulos menores que o compõem. Ou seja, eu vou descobrir que x mais y vezes a mais b é igual a ax mais ay mais bx mais by. Se nós voltarmos ao slide anterior, você vai perceber que o resultado da fatoração das duas formas que nós fizemos é exatamente igual à área do retângulo grande formado. Então, essa fatoração que você está vendo aí, ela pode ser representada como a área de um retângulo de lados a mais b e x mais y, como a gente pode voltar lá e confirmar na nossa figura. Então, essa é uma excelente forma da gente poder vislumbrar, visualizar o resultado da fatoração e o que ela implica. Fez sentido, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Temos aí um segundo exemplo. Esse segundo exemplo também tem 4 termos. Mas você vai reparar que, diferentemente do exemplo anterior, em que 2 termos tinham A, 2 tinham B, ou 2 tinham X e 2 tinham Y, nesse caso a gente tem 3 termos que têm X e um termo que é o 1, que não tem nada em comum. Então a gente fica mais perdido quanto a de que forma agrupar. Eu vou fazer uma primeira escolha. Vou agrupar na ordem na qual os elementos estão dispostos, ok? Vou trazer o x ao cubo e o x ao quadrado para compor um grupo e vou trazer o x mais 1 para compor o segundo grupo. O que a gente vai poder observar? Que entre o x ao cubo e o x ao quadrado existe um fator comum. O x ao quadrado é um fator comum a ser posto em evidência. Se a gente fizer a fatoração, vai sobrar x mais 1, mais o que tinha sobrado aqui do lado, x mais 1, que não tem nada de comum entre um e outro. Mas agora, olhando para os dois termos, o termo à esquerda, x ao quadrado vezes x mais 1, e o termo à direita, x mais 1, a gente vai perceber que o x mais 1 é um fator comum que pode ser posto em evidência. E aí, depois da fatoração, vai sobrar o x ao quadrado mais 1. Então, eu posso fatorar a expressão x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 como x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. É a única forma da gente fazer essa fatoração? Claro que não. Vamos dividir isso de outra forma? Bom, trazendo então esse exemplo de novo, a gente vai agrupar da seguinte forma. Eu vou reescrever a expressão para colocar lado a lado os termos que a gente vai usar para agrupar. Dessa vez, vamos agrupar o x ao cubo com o x e deixar o x ao quadrado e o 1 formando o meu segundo grupo. Então, ó, eu tenho esse primeiro grupo aqui à minha esquerda, esse segundo grupo aqui à minha direita. Podemos observar que entre o x ao cubo e o x, há um x a ser posto em evidência como fator comum. Fazendo a fatoração, vai ficar x vezes x ao quadrado mais 1, e entre o x ao quadrado e o 1 não há fator comum, então eu vou só repetir a expressão que estava. Observe que agora, entre os dois termos, há o x ao quadrado mais 1 em evidência. Ele está presente nos dois termos. Colocando x ao quadrado mais 1 em evidência, vai sobrar x do primeiro termo mais 1 do segundo. E aí, mais uma vez, a gente obtém o mesmo resultado, lembrando da propriedade comutativa. X mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1. Nesse exemplo, a gente pode observar que, assim como no primeiro, eu tenho alguns termos que têm x, eu tenho alguns termos que têm y, e a gente vai ter que montar a nossa fatoração da melhor forma possível.
eu tenho aí que o x ao cubo e o menos 2x ao quadrado y estão lado a lado, enquanto 5xy e o menos 10y ao quadrado também estão lado a lado. Agrupando dessa forma, a gente vai poder perceber que o x ao quadrado é um fator comum. Fazendo a fatoração, vai sobrar x menos 2y. Enquanto que no segundo, e aí eu volto à nossa aula passada, eu tenho o 5 como fator comum e um y como fator comum, porque o 5 é o MDC entre 5 e 10. Colocando o 5y em evidência, vai sobrar x menos 2y. Lembrando que o resultado que sobra no parênteses é a divisão de cada termo pelo meu fator comum. Agora, x menos 2y se tornou um fator comum entre os dois termos. Colocando o x menos 2y em evidência, vai sobrar o x ao quadrado e o 5y. E aí a gente consegue fatorar. Poderia ter feito outra escolha? Poderia. A gente poderia ter tentado agrupar o x ao cubo com 5xy e o menos 2x ao quadrado y com o menos 10y ao quadrado. Vamos tentar resolver desse jeito? Bom, trazendo a mesma expressão de novo, então reescrevendo os termos que serão agrupados lado a lado, temos x ao cubo mais 5xy menos 2x ao quadrado y menos 10y ao quadrado. Então, meu grupo vai ser esse à esquerda e esse à direita. Observe que no primeiro grupo, apenas o x é fator comum. Pela fatoração, vai sobrar x ao quadrado mais 5y. Aqui vai ser menos 2y, que dividindo pela fatoração vai sobrar x ao quadrado mais 5y. E aí você vai perceber que o x ao quadrado mais 5y é um fator comum entre esses dois termos. Colocando em evidência, x ao quadrado mais 5y vezes x menos 2y vai dar exatamente o mesmo resultado que a gente obteve na fatoração anterior. Fica aí como exercício, se você tentar usar o x ao cubo menos 10y ao quadrado como grupo e menos 2x ao quadrado y mais 5xy, para ver se a gente consegue chegar no mesmo resultado, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você curtiu a aula, deixa o seu like aí. Mas se você pensa que essa aula acaba quando o vídeo termina, nada disso. Na descrição do vídeo tem o link para uma lista de exercícios de fatoração. Esta lista já tem gabarito. Então, se você quiser, ao final da aula, tentar sistematizar tudo que a gente trabalhou aqui, isso é muito legal. E se você ficar com alguma dúvida, deixa o seu comentário aí no vídeo que eu te retorno. Beleza? Abraço e até a próxima!